Boa noite. 4 pessoas estão sendo processadas pelo prefeito de Caçapava, que se sentiu ofendido com postagens feitas nas redes sociais. Um especialista diz que uma das alegações do prefeito é exagerada, mas alerta que é preciso tomar muito cuidado na hora de publicar opiniões na internet. As redes sociais são usadas para ampliar o círculo de contatos pessoais e profissionais, mas a proporção que as postagens alcançam podem ter efeito negativo. Flávio mora em Caçapava e está sendo processado pelo prefeito por causa de um comentário que fez no Facebook. Foi um comentário assim normal em cima de um vídeo, o qual eu coloquei a minha insatisfação com o atual governo devido às perseguições que ele faz em cima de munícipes e funcionários. Para mim, eu fiquei até espantado do que aconteceu no final mesmo do processo. Adams também está sendo processado pelo prefeito. Enquanto ele era candidato a prefeito em 2012, ele fez um vídeo e publicou na internet, no qual ele dizia que a saúde seria a menina dos olhos dele. 2 anos se passaram e a saúde continuou o caos aqui em Caçapava. Daí eu coloquei na internet uma publicação com o seguinte texto: será que o Rinco não tem remorso por ter mentido e enganado mais de 21 mil pessoas que votaram nele? Em cima dessa publicação que eu fiz, ele me processou por dano moral, calúnia e difamação. O Marco Civil da Internet foi aprovado e assinado no meio deste ano. É como se fosse a Constituição que lida com crimes virtuais. A partir disso, regras devem ser seguidas antes de fazer as postagens. A partir do momento em que essa pessoa atingida, difamada, agredida, ofendida, ela propõe uma ação judicial e o Poder Judiciário determina que esta imagem, esta informação seja removida do site e o provedor não remove, a partir deste momento o provedor se torna responsável judicialmente. Mas em um primeiro momento, os provedores não são responsáveis pelo que os usuários andam fazendo. No caso de Flávio, os termos como sem vergonha e corja foram considerados pelo prefeito como ofensa, injúria e difamação. Eles vêm atacando a minha honra com ofensas, palavras de baixo calão. Eu não posso admitir isso. Eu sou prefeito do município de Caçapava, mas antes de ser prefeito, eu sou cidadão. Eu sou uma pessoa honrada na cidade e não admito chamarem com esses nomes aí que eu tenho acompanhado na rede social. A rede social tem que ter respeito também pelas pessoas e principalmente só porque eu sou político eu não posso ser atacado dessa forma. É preciso avaliar caso a caso. Thelma é esposa de Flávio e também sofreu processo por ter curtido, o que na internet significa concordar com o comentário do marido. Mas neste caso, o especialista acha que foi um exagero. Pelo conteúdo que foi postado neste site, a pessoa proferiu ofensas, atingiu a honra da pessoa do prefeito. O ofendeu, o difamou. O prefeito, sim, como vítima, como qualquer pessoa que foi vítima, ele pode propor uma ação civil e ação penal contra este agressor. Quem curtiu não está disseminando esta informação. Simplesmente ele deu esse comando de curtir. Essas pessoas que curtiram, juridicamente falando, eles não podem ser responsabilizados. São José dos Campos vai ter uma faculdade federal de medicina. Foi o que anunciou hoje a prefeitura. Segundo o governo, o curso vai ser ligado à Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. A prefeitura informou que a congregação da Escola Paulista aprovou a implementação hoje em reunião em São Paulo. A administração municipal disse que ofereceu o prédio da Urban para o funcionamento do curso, mas não há previsão de quando ele começa a funcionar. Nós procuramos a Unifesp para se pronunciar sobre o assunto, mas a universidade ainda não retornou. O Tribunal Regional Eleitoral publicou hoje no Diário Oficial decisão que mantém a cassação do prefeito de Taubaté. Com isso, cai o efeito suspensivo que mantinha Ortiz Júnior no cargo. Apesar da decisão, a juíza eleitoral substituta em Taubaté, Maria Isabela Carvalhal, definiu que vai esperar uma sentença de trânsito em julgado, que é quando a pessoa não tem mais como recorrer ou quando se esgotam os prazos legais. Ortiz Júnior e o vice Edson Aparecido
falecido, que também pode perder o mandato, foram condenados por abuso de poder econômico e político durante a campanha eleitoral de 2012. O advogado do prefeito não foi encontrado para falar sobre o assunto. Amanhã vai ser o último dia de operação da Azul no aeroporto de São José dos Campos. A empresa é a única que oferece voos regulares na cidade. Os passageiros vão voltar a embarcar em Guarulhos. O céu de São José dos Campos perdeu a Azul, a única companhia aérea que operava na cidade. A penúltima decolagem da empresa com passageiros saiu na madrugada desta sexta-feira no voo das 5h30, com destino ao Rio de Janeiro. A Júlia acompanhou o embarque do filho, que a cada 15 dias viaja para ver o pai dele, que mora na capital carioca. Vai ter mais transtornos, né? Porque eu vou ter que ir para Guarulhos, lá é mais longe, mais complicado, né? Um aeroporto maior, então que eu não conheço tanto. Eu preferia aqui, que é mais perto para mim. Vou ter que sair bem mais cedo, às vezes ele vai ter que faltar de colégio para poder ir viajar, para ir ver o pai. Sem nenhuma companhia operando no aeroporto, o saguão deve ficar assim, vazio. As cadeiras sem passageiros esperando o voo. Pela porta de desembarque, ninguém mais deve chegar a partir deste sábado. A cafeteria vai perder a clientela. O mesmo deve acontecer com a locadora de carros. O amigo da Cristiana perdeu o voo. Eles até tentaram, mas o jeito foi ir até Guarulhos para embarcar. Agora a gente tem que pegar o carro, ir para Guarulhos ou então ir de ônibus, porque ficou sem opção. E Guarulhos é muito trânsito para você ir. Aqui é tudo muito mais fácil. A despedida da Azul Linhas Aéreas acontece amanhã, depois de 4 anos de operação no aeroporto aqui de São José dos Campos. A empresa informou que as atividades ficaram economicamente inviáveis devido ao baixo movimento nessa base, que acabou de ser formada. A Infraero investiu quase 17 milhões de reais na obra e o planejamento esperado para cá parece que ainda não decolou. Em setembro deste ano, o aeroporto foi motivo de comemoração e o investimento feito no local inspirava otimismo. O alto escalão do governo federal se reuniu na cidade para inaugurar as novas instalações. Modernas, bonitas, mas agora sem companhias aéreas. A Prefeitura de São José dos Campos acredita que a Azul volte a operar no ano que vem e diz que continua trabalhando junto à Infraero para divulgar o potencial do aeroporto também a outras companhias. Não esperava por isso, depois da reforma de um aeroporto como esse. Está bonito, está operacional, tem estacionamento, está ótimo. Não era para acontecer mais, né? Era para vir mais, não ficar uma só. E agora essa que vai sair, para a gente vai ser muito ruim. O INPE e as empresas que participam do projeto do satélite Cibers 4 se reuniram hoje para fazer um balanço do programa. O satélite foi construído em parceria com a China e foi lançado no dia 7 de dezembro. A viagem do satélite pelo espaço completou 12 dias e segue o cronograma estabelecido. Tudo está dentro do planejado, né? O lançamento foi um sucesso, né? As primeiras imagens também foram um sucesso, porque no início a gente fica um pouco apreensivo, né? Com a qualidade dessas imagens. Agora, será que essas imagens vão ter a qualidade adequada para os usuários, né? Então, em relação a isso, essas avaliações iniciais que nós fizemos, a gente está assim, muito satisfeito com os resultados. As câmeras acopladas ao Cibers 4 estão sendo testadas. As primeiras imagens devem chegar só em março de 2015. O satélite é uma parceria do Brasil com a China. A avaliação dos envolvidos é que o sucesso dele representa um avanço do desenvolvimento tecnológico no país. Representa o coroamento de mais de 10 anos de trabalho no desenvolvimento das estruturas dos satélites Cibers 3 e 4 e dos seus respectivos painéis solares. Então o sucesso dessa missão, né? Ele coroa esse tempo todo de trabalho. Depois do intervalo, 10 toneladas de lixo são retiradas de uma casa em São José dos Campos. E nós vamos mostrar também o movimento nas estradas da região. Agora são 7 horas e 1 minutinho e a gente volta já já.